Esse é o Soma Talks, o imobiliário mais diverso e completo com as protagonistas. Eu aqui do lado da Martina também, nossa host. Martina, obrigada por abrir as portas da Machado Meyer para mulheres no Obrigada a imobiliário. vocês, Elisa. É um prazer ter vocês aqui. Contem sempre com a nossa casa. É um prazer a gente estar junto com o Soma nesse projeto. Uma colaboração, então, aqui, Mulheres no Imobiliário Machado Meyer, para falar de muita soma. E hoje as nossas convidadas com o tema de determinação, ascensão de carreira, muito protagonismo. Bem-vindas, Sabrina e Vitória. Obrigada pelo convite. Vamos começar com a Sabrina? Sabrina, conta um pouco sobre você e traz alguma coisa que ninguém sabe sobre a Sabrina. Ai, meu Deus. Deixa eu ver, depois de 22 anos de mercado imobiliário e tantas interações, difícil pensar numa novidade. Mas, bom, meu nome é Sabrina Ribeiro, eu sou diretora de operações na Cury Construtora, sou mãe da Manuela, casada, mineira, estou há 22 anos no mercado imobiliário e uma coisa que talvez ninguém saiba... é que eu já pretendi fortemente em ser pastora. Talvez essa seja uma notícia bombástica. Conta mais sobre isso pra gente, Sabrina. De onde vem isso? Desde quando? Eu acho que são paixões adolescentes, né? Eu me converti na adolescência, apesar de ter um berço católico, né? Me converti na adolescência. Durante muitos anos frequentei a Igreja Batista em Belo Horizonte. E na época isso veio muito forte para mim. Depois a vida foi passando e talvez seja algo para retomar em algum momento. Mas essa é uma curiosidade. Tenho outras, ando de kart, mas eu acho que isso já não é mais novidade, porque todo mundo que me acompanha nas redes sociais sabe disso, né? E que tá super ativa. Vicky, você, agora você vai ter que contar também um segredo da Vitória. Como que eu vou superar essa bombástica de queria ser pastora, meu Deus. Olha, não, mas você é surpreendente, vai lá, confio em você. Vamos lá, então. Bom, eu tenho 35 anos, sou recém-casada, tenho 15 anos mais ou menos de mercado imobiliário. Tive uma trajetória aí de ascensão, acho que relativamente rápida, e nunca planejei, na verdade, que tivesse sido dessa forma, porque o que aconteceu foi que eu tive passagens menores em cada empresa, tive vários episódios de intraempreendedorismo, e acho que tudo isso foi me alçando aí a posições maiores, mas eu nunca achei que fosse nem ser tão rápido e nem com passagens tão curtas. Agora, se a gente tiver que pensar numa coisa sobre mim que ninguém sabe... Putz, muito difícil. Algum hobby que você tenha? Bom, eu pratico hipismo desde criança. Não sei se alguém sabe disso. No mercado imobiliário ninguém sabia dessa. Ninguém sabia. No mercado acho que não. Acho que isso é uma curiosidade tá explicada diferente. essa elegância no caminhar, né, gente? Ela já vem toda trabalhada no look hipismo. Acho que você falou uma coisa muito interessante, Vi, que a gente pensou em vocês duas para esse episódio, verdade. E aí já invertendo um pouco a ordem do nosso roteiro, que você puxou um gancho bacana. Vocês duas têm histórias de trajetórias muito interessantes e rápidas na carreira, atingiram posições muito importantes de liderança com pouca idade. Então, acho que isso foi, né, essa determinação que a gente enxerga nas duas foi o ponto mais comum das duas que trouxe vocês duas aqui. E de mulheres que não que não trabalham em empresas familiares, né? Foi uma ascensão de carreira da profissão de vocês, da atuação independente de vocês, digamos assim. Então, acho que isso é muito interessante a gente observar, né, Martina? Porque geralmente tem uma estrutura muito de empresas familiares e geração em geração, mas vocês vêm de uma carreira independente. E como foi esse processo para cada uma de vocês? Como que você, Sabrina, com 30 anos, já assumiu um cargo de alta liderança de diretora? Eu tive uma experiência um pouco diferente, na verdade, bastante diferente da Vitória, porque eu trabalhei em 3 grandes construtoras, né? Foram passagens longas em 3 grandes construtoras. Eu comecei muito na base e acho que isso me deu muito caminho. Eu me lembro muito bem do meu primeiro dia de trabalho, eu falei, gente, é daqui para dentro, porque se eu for mais um passo para fora, eu tô na rua. Então, me lembro fortemente desse pensamento que eu tive no meu primeiro dia de trabalho na tenda. Então, eu fiquei lá há 10 anos, né? E tive eu falo que minha fase adulta foi lá dentro, né? Mas eu tinha uma grande obsessão. Eu falo que era mais do que um objetivo, era mais do que um plano, era mais que uma meta. Eu queria uma cadeira de diretoria até os 30 anos.
Você já tinha isso no Tinha radar? desde os 19 anos, no dia que eu comecei a trabalhar na tenda. Então, essa era um marco para mim. Então, isso foi intencional. E o que você fez na sua vida, para o seu desenvolvimento pessoal, para atingir isso? Porque só a carreira dentro da empresa não basta. Você tem que ter ali uma atuação sua, né, intencional, de se preparar para isso. Eu acho que quando você tem um objetivo muito claro, a clareza, eu acredito que ela te proporciona uma trajetória que te livra das armadilhas. Né? Eu tenho uma coisa comigo que a gente tem que... não existe coisa boa, coisa ruim. Existem coisas que acontecem. Então, se você tem um problema com as coisas ruins, é porque você está com o seu conversor quebrado. Então, essa clareza do meu objetivo, e era muito uma obsessão, as pessoas falam, realmente, você é obcecada com isso. Eu paguei um preço? Paguei, né, em relação a isso. Mas a minha trajetória na tenda, ela foi muito baseada de, independentemente do que acontecer, eu tenho que captar, converter e canalizar isso para o meu objetivo. São os meus 3 Cs que me tocaram. Hoje eu consigo dar uma metodologia para isso. Repete os 3 Cs pra gente. Capta, converte e canaliza. Então não existe coisa boa, coisa ruim. Existem coisas. Né? Então, durante toda a minha trajetória na tenda, eu tive oportunidade, talvez até pelo momento, comecei em 2002. Sim. O mercado estava reaquecendo. Você pegou um boom. Você pegou o boom, primeiro. Sabe aquela história de pessoa certa na hora certa? Sim. E com muita disposição. Eu sempre disse assim, olha, ninguém nunca vai me dar uma surpresa de acontecer uma coisa que eu não esteja sabendo. Sabe por quê? Porque eu vou estar aqui todos os dias. Não vai ter essa chance. Porque eu vou estar aqui primeiro, eu vou saber primeiro que todo mundo. Então, essa minha estratégia foi baseada em transpiração e fazer muito do que ninguém queria fazer. Foi a partir daí que eu comecei a minha trajetória intencional com esse foco. Eu me lembro do meu guarda-roupa na minha casa, lá em Minas, eu não era aqueles armários, eram guarda-roupas, assim. Ele tinha os passos, eu tenho uma tatuagem nas costas, que é uma fênix, e cada pedacinho das pontas da fênix era uma característica que eu via num líder, num diretor, que eu idealizava aquela posição, né? E aí eu tinha na minha cabeça certinho, eu queria uma mesa grande, de vidro, uma secretária na porta, numa sala bem bonita. E aí foi, com 30 anos e 25 dias. Olha, aconteceu. Legal. E você, Vicky? Acho que pegando até um gancho da história da Sabrina, né? Eu talvez nunca tenha visualizado com tanta clareza, né? A sala de vidro, a secretária e tal. Mas também sempre imaginei chegar numa posição de diretoria cedo. Imaginava ali com até 30 abaixos, eu cheguei com 33. E ao longo desse processo todo, eu sempre assumi uma posição de nunca me enxergar no papel de vítima. Nunca. Acontecesse o que acontecesse, eu sempre era uma guerreira, uma lutadora. Nunca, esse papel de vítima não me cabe. Nem quando eu sofri qualquer ação ligada a machismo, ou cenas difíceis ou desconfortáveis, seja o que for, eu jamais era a vítima. Então, isso foi uma coisa que eu sempre consegui contornar. E também, agora, com os 3 Cs, acho que é mais fácil de verbalizar, porque talvez de alguma forma eu também tenha feito isso, só que nunca pensei nisso. Tem uma metodologia tão estruturada. Exato, exatamente. Mas a gente só pensa nisso. Ela é diretora de operações, tá? Então, a minha vida é processo. Exato. Então, eu também sempre parti desse princípio, sabe? Então, acho que sempre tem uma oportunidade que a gente pode enxergar na maior dificuldade que você tiver. E aí, a forma como você encara os desafios é que define quem você é, né? E como que você sai do outro lado do desafio. Então, se vem uma coisa difícil, um obstáculo ali, eu vou encarar aquilo como uma guerreira, como uma lutadora, jamais na posição de vítima. Sabe que eu acho que uma coisa que me ajudou muito nessa trajetória foi modelar alguns comportamentos. Porque às vezes a gente fala, como eu vou agir, né? Como eu vou me comportar. Eu sou uma pessoa muito passional. A Elisa, que me conhece há um pouco mais tempo, assim, um pouco mais próxima, sabe? Eu sou extremamente passional. Isso é uma coisa que eu ainda tenho que modelar uma pessoa um pouco mais Mas contida. Tem que modelar ou isso não torna você ser a Sabrina? Não, diferencial. Desde que isso me leve para o meu objetivo,
Eu tenho que controlar. Agora, E qual é o seu objetivo agora? Eu não vou dar esse spoiler aqui, né? Já pensou? Vai dar um corte aí. Acho que isso que você traz, Sabrina, eu acho que tem muito a ver com o amadurecimento, né? Com toda a tua trajetória. E aí você falando, eu estava ouvindo, estava pensando, o que você acha que você teve que fazer do ponto de vista pessoal para amadurecer rapidamente, para chegar nessa posição aos 30 anos, que é uma idade cedo, né? Para o que você queria. E 30 foi quando você chegou, mas isso você começou a trabalhar muito antes. Então, nesses anos todos, o que você acha que você teve que fazer do ponto de vista pessoal para acelerar esse amadurecimento? Nossa, eu sempre digo que tudo tem um preço, né? E os preços, se ele vale ou não vale a pena, depende do tamanho da relevância do seu objetivo. Eu dediquei para chegar com esta idade, eu sempre disse, a gente pode conviver, ter experiência, né, com anos de carreira, eu posso acelerar dependendo da minha intensidade. Né? O tempo é relativo de acordo com a intensidade. Então, o preço que eu paguei foram em dias, em horas, dedicação, sim, sempre acima do que era trabalho intenso, esperado, além do que é esperado, aceitável, às vezes. E eu paguei um preço por isso, né? Minha saúde, em algum momento, foi abalada com isso, etc. Mas eu pensava muito nessa questão de tempo e intensidade. Né? Eu posso fazer 5 anos de carreira, mas eu posso ter 10 anos de experiência nesse mesmo período. Né? Então, acho que esse foi um ponto que acelerou meu amadurecimento. E uma coisa que a Vitória falou sobre essa questão do vitimismo, né? Hoje muito se fala de autorresponsabilidade, né? Sobre essa questão. A gente nem ouvia essas expressões quando eu comecei a trabalhar. A gente estava no mercado, a gente nem permitia se falar desse tipo de coisa, né? Que a gente era em burnout. Não, imagina. Então, às vezes, dependendo da sua posição, da sua idade, do seu nível hierárquico, às vezes, inclusive, parece ser conveniente aceitar a vitimização. Então, nem quando é conveniente, eu faço o máximo possível para replicar isso para as pessoas que convivem comigo. O posicionamento, ele tem que ser independentemente da conveniência, uma vez que você tem clareza de onde você quer chegar. Perfeito. Né? Então, eu acho que esse é um ponto. Essa conveniência afasta a gente dessa essência, dessa natureza. O seu objetivo ele tem que ser superior a isso, né? E essa sua clareza não pode ficar turva. Você não pode perder em nenhum momento. Agora vamos ver se a Vitória responde. Aonde você quer chegar, Vitória? Olha, eu já pensei nisso várias vezes, mas eu quero transformar o mercado imobiliário. Gancho Já se antecipou. E eu acredito profundamente que só se transforma uma vida, uma sociedade e um país através da educação. E a gente tem pouquíssimas iniciativas de educação no mercado imobiliário. Então, é algo que está sempre povoando meus pensamentos nos últimos tempos, principalmente, com muitas coisas que eu tenho vivido e tenho pensado como é que a gente pode melhorar a educação para o mercado imobiliário, como é que a gente melhora as oportunidades para as pessoas no mercado imobiliário, como é que a gente amplia os horizontes de quem está na base, de quem não sabe nem por onde começar, e como é que a gente... E com isso a gente consegue evoluir a base, quem está no meio, quem está em cima, e consegue melhorar o mercado e levar isso para outro nível. Então, eu ainda não tenho essa resposta totalmente definida, mas eu acho que o caminho é por aí. É através da educação, transformar o mercado imobiliário dessa forma. Estou ganhando bagagem enquanto isso para isso, mas já estou aqui elaborando. Vou aproveitar para te fazer a pergunta, que é o gancho do próximo tópico. Se a Vitória pudesse fazer algo pela cidade, o que a Vitória faria? E não necessariamente mercado imobiliário, mas pela cidade. Se a cidade fosse sua, o que você poderia fazer? Putz, se fosse São Paulo, eu replanejaria quase tudo do zero. Porque, primeiro, privilegiando os acessos de pedestres, os espaços de pedestres, multiplicando e diversificando os usos em cada quadra, em cada região. Acho que isso dá muito mais dinamismo para a cidade. Eu acredito muito naquela teoria
Cidade de 15 minutos. A cidade de 15 minutos, do Yangel, e tem a outra, que eu esqueci o nome da outra urbanista, que fala dos olhos da cidade, né? Que Jane Jacobs? Jane Jacobs. Olha, arquiteta aqui, que ela, salvando. Graças a Deus. Que ela fala que, assim, a vizinhança, as pessoas que transitam pela cidade, são os olhos da cidade. Então, isso é a maior segurança que a gente tem. Aonde tem gente olhando, aonde tem vida, não tem como ter violência, não tem como ter, né? Ocupar os espaços. Exato, ocupar os Espaços espaços inteligentes. Eu acho que, tem um caminho imenso para isso aí, né? E aí também, de novo, trazendo um pouco para o viés da educação, acho que existe também educar as pessoas para usarem a cidade, para elas também saberem como usar a cidade, né? E aí você tem que voltar para cuidar, exato, voltar para uma base cultural aí, que eu acho que a gente tem muito pouco, né? A gente não sabe usar a cidade com o que ela nos oferece, ou não consegue, porque ela também não oferece muito, e quando oferece pode ser perigoso, pode ser difícil, pode ser segregacionista, pode ser muitas coisas, mas é mais ou menos nessa linha. E a Sabrina, mãe da Manuela, o que faria? A Manuela está aqui ouvindo a Vitória e pensando, né? Se a gente pudesse já nessa linha de repensar a cidade como um todo, e tornar a cidade acessível a todos os recortes da sociedade. Né? Eu moro aqui em São Paulo, sou de Belo Horizonte, já morei em várias cidades nesse Brasil inteiro, já na época da expansão das consultoras, morei em muitos lugares, espalhados pelo Brasil inteiro. Morei em Salvador, morei em Pernambuco, morei em Goiânia, nossa, Porto Alegre agora que passou por uma grande mudança aí na legislação, mas espalhando pelo Brasil inteiro, assim, a única coisa que ainda me incomoda muito é essa parte da segregação, de tornar a cidade verdadeiramente inclusiva a todas as camadas. Obviamente, a ilusão de falar todas as pessoas terão acesso a tudo, a todas as coisas, isso não é verdade, isso não vai acontecer nunca. Mas é inadmissível falar que a parcela da população que precisa mais de apoio e ter tempo, inclusive, para se dedicar à educação, que tem menos rede de apoio, demore 2 horas, 3 horas para chegar no local de trabalho. Para as pessoas que têm menos qualificação, tenham menos condição de performar nos seus locais de trabalho, porque elas estão exauridas e massacradas por estarem às margens das decisões relacionadas a isso. Então, assim, se eu pudesse, eu tornaria a cidade diversa, inclusiva, verdadeiramente. Eu gostaria que a pessoa que trabalha comigo na minha casa tivesse acesso a morar num bairro estruturado, em que ela pudesse andar na rua, ter acesso à cultura, lazer, saúde, de uma forma mais digna e talvez em 15 minutos. E como é que a gente pode integrar o mercado imobiliário nessas nossas vontades e desejos? O mercado imobiliário. Eu tenho muito orgulho do mercado, né? Depois de 22 anos também, acho que a Vitória parece brilha os olhos também, né? Todos nós. Mas, como grande motor da economia, eu acho que o mercado imobiliário, ele tem que batalhar por mais espaço, por mais voz, para que a gente se faça mais relevante na hora das construções das decisões. Independentemente, eu acho que tem muitas coisas que a gente já evoluiu, a gente nunca pode desconsiderar os avanços. Mas, se nós mantivermos esse ritmo, há quanto tempo ou quão reversível algumas coisas poderão ser? Então, assim, uma coisa que eu anseio mesmo é por essa atuação forte, relevante, determinante, para que a gente tenha esse tipo de conversa interferindo diretamente no que vai acontecer. Então, esse é um sonho, essa é uma aspiração, talvez uma grande meta. Agora, só trazendo um pouco, né, acho que é um sonho e é um pouco difícil a gente conectar isso com a realidade que a gente vive hoje, né, no fim das contas, porque o mercado imobiliário também precisa, a roda precisa gerar lucro, precisa, né, e aí quando a gente fala, bom, então vamos dar acesso mercado aí... econômico, né? Exato, vamos dar acesso, né, vamos colocar, então, tem até alguns dispositivos na lei aqui de São Paulo atualmente que prevêem incentivos para que tenha habitações de interesse social em regiões mais valorizadas, enfim, tal, mas no fim das contas a gente não vê isso acontecendo na prática. Empreendimentos de uso misto, né? Exato. Eu acho que o uso misto já ajuda. O uso misto ajuda bem essa mistura, né? Eu acho de todos os tipos de uso de pessoas, né? Mas não tem como negar que o mercado imobiliário trabalha com a valorização do espaço.
Então, é bem difícil essa missão aí da inclusão. Então, eu acho que isso é um trabalho até mais social e que o mercado imobiliário reflete as condições da sociedade do que qualquer outra coisa. Eu realmente não tenho essa resposta de como trazer isso para a realidade do mercado, sabe? Você está dizendo que uma coisa é o business e o social, ele acaba Como encaixar o social no como business, encaixar o para o social business no business. continuar fazendo sentido, né? Acho que Exatamente esse é o isso. grande desafio. Exatamente né? isso. Eu acho que dependendo, né, assim, eu fico sempre pensando se são pessoas para tudo na vida, são pessoas, pessoas e pessoas. Né? Se está sentado numa cadeira falando de qualquer que seja o assunto, tanto entrevistando ou sendo entrevistado, são só pessoas. E nós temos mentes brilhantes no mercado imobiliário. Eu tive a oportunidade, nesses 22 anos de carreira, de interagir com executivos, executivas, profissionais, empreendedores brilhantes. Essas vozes mais atuantes, trabalhando como grupo, interferindo, eu acredito, sim, que nós podemos integrar isso ao negócio, até porque é a única forma de se pensar sustentabilidade real. Né? Então, eu acho que as mentes brilhantes do mercado imobiliário podem contribuir muito se ampliarem esse olhar social para além dos muros, né, da construtora única, exclusiva. Né? Então, eu tenho essa percepção. Mentes brilhantes trabalhando em prol de uma sociedade melhor. Conjuntamente. Conjuntamente. Agora, será que a gente vive uma crise de mentes brilhantes? Quem te inspira hoje no mercado imobiliário? Fábio Cury. Tenta pôr. Poxa, mas aí você puxa bastante sardinha, né? Não, eu posso até tirar. Não, eu posso falar do Eli Horn, eu posso falar. Sim. Não, mas aí é jogar. Chover no molhado. Mas eu tenho 22 anos de mercado imobiliário. Eu falei isso umas 40 vezes, né, gente? Eu acho que eu tô com uma questão aí, com essa questão de idade. Você tá orgulhosa da sua carreira e é pra estar mesmo. É que eu fiz conta e realmente 22 anos. Eu tenho na minha equipe, boa parte da minha equipe tem 22 anos. Então, eu tenho muito orgulho de fazer parte de um time que vive o DNA do negócio. Sim. Isso é uma coisa que me dá muita alegria de trabalhar. Porque o nosso negócio, falava aqui um pouquinho antes da gente começar, eu trabalho no segmento econômico. Isso fala muito com o meu propósito pessoal. Né, de trazer dignidade. Então, isso tem muito peso. E você vê um empreendedor com a história, né, que apostou todas as fichas nisso e consegue ser bem-sucedido nisso. E desdobrar isso para toda a cadeia. Né? Eu trabalho com operações, então eu tenho muitos profissionais em início de carreira, primeiro emprego. Então, eu consegui fazer... E meu cliente, primeiro imóvel... Isso para mim é muito carregado de significado, né? É fora da poesia. Porque isso é rentável, é estar listado na bolsa, é ter um bom resultado. Sim. Então, as mentes... Você consegue tangibilizar, né? O teu propósito ali no dia a dia. Todos os dias. Com a minha equipe, com as minhas entregas, com as entregas com as carreiras das pessoas com as quais eu já trabalhei durante a minha vida. Então, ver uma empresa também bem-sucedida apostando nisso... Poxa, eu acho que... E que você acredita no jeito de fazer negócio, né? Você estava falando isso antes. Acredito no jeito de pensar o negócio, acredito no jeito de pensar o mercado. Nessa altura do campeonato, não faria sentido dedicar tanta paixão, tanto propósito, se não tivesse comprada com, principalmente, esse link, né? De apostar. Essa é uma reflexão importante, né? Para quem estiver ouvindo. A gente dedica muito tempo da nossa vida. De entender que aquilo ali que você faz tem que estar conectado com aquilo que você tem como... Que você acredita, né? Sem dúvida. Senão você está desperdiçando sua capacidade, seu tempo, tudo que você tem ali, todos os seus recursos à sua disposição para uma coisa que você não vê sentido. E a maternidade, para mim, pelo menos, ela trouxe uma coisa que... Dessa relação do tempo, a mesma relação que eu tinha na minha primeira fase de carreira, que é essa questão tempo e intensidade, que eu queria fazer... Né? A maternidade colocou de ponta cabeça isso para mim. A maternidade, ela me fez avaliar o tempo de uma outra forma. Como eu emprego 1 hora do meu tempo hoje, olha... A qualidade, né? Não é qualquer coisa que me faz ficar 1 hora a mais em qualquer lugar que não seja próxima à minha filha.
Então, isso tem que fazer muito sentido, né? E depois e acho que essa também é uma outra reflexão para quem se decide a empregar tanta intensidade, a construir uma carreira e que tenha talvez o objetivo, né, de alçar voos numa posição executiva ou empreender, né, independentemente da idade, você também recebe, do mesmo jeito que você paga um preço, você também recebe de volta isso em algum momento. Eu escuto sempre uma pessoa que fala assim, o trabalho devolve. E eu acredito muito nisso, o trabalho devolve, né? Então, talvez a posição hoje nos permita a trabalhar verdadeiramente onde você pode exercer seu propósito, senão... Agora, Vi, você tem um momento também pessoal muito interessante, né, da decisão. Queria que você falasse um pouco sobre a sua decisão e como é que isso hoje reflete nessa tua análise de tempo versus trabalho versus carreira. É um ponto interessante até de falar, que eu sempre gosto de mencionar, que eu congelei óvulos há alguns anos atrás. Nesse dilema aí da nossa carreira, né? A gente quer ser mãe, somos mulheres, e é inevitável que nesse momento a gente vai ter que dar uma desacelerada, ou vai ter que se afastar por um período, enfim, né? E eu tomei essa decisão de congelar, principalmente porque eu queria priorizar a carreira, né? Então, foi por volta dos 30 anos, mais ou menos, que eu congelei. E eu falo isso bastante para as mulheres, para as meninas, né? Para pensarem nisso no futuro, porque muita gente pensa quando já é tarde, né? E aí já fica um pouco mais difícil. Mas porque é um processo também, assim, delicado, né? Super desafiador fisicamente, financeiramente relevante, é complicado, é bem difícil. O próprio se pôr a pensar sobre isso também, né? Já é um desafio, traz muitas reflexões. Porque você pensa, poxa, eu vou aqui passar por esse sofrimento físico, financeiro e etc. Será que vale a pena? Será que não é melhor já engravidar logo? E depois, enfim, é uma decisão difícil. Mas ela te traz uma tranquilidade de que você vai poder estar lá guardado, você pode pensar nisso depois. Né? Se adia um pouco, se adia um pouco, e essa foi a difícil decisão que eu tomei. E que eu incentivo muitas meninas mais novas a pensarem nisso também, né? E agora, como eu mencionei no começo, eu acabei de me casar. Então, eu também pretendo engravidar em breve e tal. E isso tem povoado muito meus pensamentos no seguinte sentido: como é que eu vou conduzir isso tudo? E daí eu olho para essas mães maravilhosas aqui e me inspiro, né? Porque realmente a gente... Vai dar, e você tem uma trajetória de determinação. Acaba dando Prepare-se para alçar voos mais ousados, porque você vai ter um upgrade em várias características que te trouxeram até aqui. Isso, exato. E a forma de pensar e enxergar certas coisas muda de perspectiva, né? E então, acho que isso é muito interessante. Ele aflora. Ele aflora de uma forma... Sem dúvida. A minha trajetória de maternidade, ela foi uma conquista. Eu brinco, toda hora que eu vou contar um negócio parece épico, né? Mas não é, porque, não gente, Sabrina é épica, é maravilhoso. Impressionante, né? Pastora, isso. Ela tem o dom da palavra, né? Exato. E acho que esse vai ser o seu... esse negócio de ser pastora. Talvez será esse o meu próximo passo? Eu acho que sim, eu hein? quis trazer aqui, porque daqui a pouco a gente vai ver a Sabrina aí arrastando multidões. Ai, meu Deus, quem dera, olha, isso é profético. Então, vamos lá. A minha jornada na maternidade foram 5 anos e 6 meses de tratamentos, tentativas, busca, né? Eu até conhecer o meu marido, eu tinha clareza, como as coisas mudam, de que eu não teria filhos. Nossa. Isso e essa é uma coisa que você falou uma palavra que é muito, muito forte para mim hoje, assim, essa maturidade vai dando para a gente uma tranquilidade para a gente mudar de ideia, para a gente se abrir a uma nova perspectiva, né? Então, a vida vai deixando a gente mais experimentada e a gente mais segura, inclusive, para falar, realmente mudei de ideia. E para estar aqui tendo esse papo hoje, né? Bom, que acho que tem né? isso também, tem né? isso, Para poder falar abertamente sobre isso. E aí... Sem precisar vir no podcast para falar sobre a mulher, né? Mas isso exato. vem de forma natural. Eu falei, nossa, que legal o podcast para não falar que eu sou a mulher do mercado imobiliário, para falar de qualquer outra coisa e também Mas é que, como diz a Elisa, somos araras azuis, né? Tem muitas por aí. Bom, mas a jornada da maternidade, ela veio tardiamente para mim. Eu não tinha esse objetivo. Na verdade, eu tinha clareza que não combinava com o estereótipo. Até porque uma dificuldade que eu tive durante essa minha primeira fase que eu divido a minha carreira em A e B, né? E C agora com a Manuela. Essa primeira fase é de ter mulheres para eu me espelhar.
Nossa, isso eu sempre senti. Desculpa até te Imagina. cortar, mas enfim, sempre tive essa dificuldade de olhar e falar em quem é que eu vou me inspirar? Quem é que chegou lá da forma que eu quero chegar? Então, isso que eu ia provocar isso. Quando vocês falaram do Fábio e do Eli, eu acho que são empreendedores, né, do mercado, épicos e que são realmente grandes nomes. Mas quem são as mulheres que vocês se inspiraram? Eu tive que aprender a ser a minha própria inspiração, porque eu não tinha outras para me espelhar. E hoje em dia eu me preocupo em ser a inspiração de quem está vindo aí. Eu espero que elas possam se espelhar em mim um dia, assim como eu me espelho em vocês hoje também. Mas é um desafio tremendo, porque lá no começo eu não tinha para quem olhar. Então eu falava, será que eu vou conseguir? Sendo mulher, será que eu vou conseguir colocar tudo aí no mesmo, equilibrar todos esses pratinhos? E, bom, até agora tô lutando, estamos indo. Então, eu tive algumas pessoas, durante essa primeira fase da minha carreira, a maior parte das mulheres que eu conheci eram um corpo gerencial. Super representativos, mas travadas ali na gerência. Na gerência. É isso mesmo, é assim Minha primeira relação com uma diretora, assim, foi com a Cláudia Schmidt, que era uma executiva que tinha vindo da Amex. Para fazer Fazia tempo que eu não ouvia falar da Cláudia, olha só. Ela está nos Estados Unidos já tem bastante tempo. E foi a primeira vez que eu tinha visto uma mulher entrar na sala e ver os caras calarem para ouvir ela falar. Eu falei, nossa, olha, eu tampando o microfone, mas eu me lembro desse uau! E aí, depois da fusão, da aquisição da tenda pela Gafisa, eu tive a oportunidade de trabalhar em 2 projetos com a Daniela Ferrari. Sim. Tanto que, olha que coisa mais incrível. Eu saí da tenda já tem 12 anos. Quando eu engravidei, a primeira pessoa que eu mandei mensagem no ambiente corporativo foi a Daniela Ferrari. Falei, posso tomar um café com você? Porque por mais que eu tenha trabalhado 5 anos e 6 meses, 5 anos, quase 6 anos para poder engravidar e aquela batalha, etc. Na hora que eu estava verdadeiramente grávida, eu falava, meu Deus, faltam 9 meses para eu sair de licença maternidade, eu vou ficar 4 meses fora, como é que vai ser isso? Será que eu vou ficar bem? Será que eu vou ter que ficar... Putz! E aquele caos, toda aquela tranquilidade foi por água abaixo, ali naquele momento. Aí eu fui tomar um café com ela na tenda. E ela me recebeu super bem, acolheu mesmo. Né? Porque eu me lembro dela grávida do 2º filho, quando a gente trabalhava juntas, né? E eu falava, como é que ela consegue, né? Olhava aquilo, nem combina, né? Mas eu falei, cara, eu vou ligar pra Daniela. Porque eu vi ela tocando e hoje ela numa posição, hoje com entidade de classe, etc. Eu falei, cara, eu vou ligar pra ela. E essa referência me ajudou muito. E na Rodobens, eu acho que eu tive a minha experiência mais profunda de proximidade com uma executiva, que foi a Carolina Oliver, que era diretora jurídica, apesar de não ser advogada, mas uma executiva totalmente diferente do estereótipo que eu imaginava. A Carol trabalhava de sapatilha, de calça jeans, pequenininha, falava baixo, toda contida, mas com uma potência, uma força, uma relevância, um poder na fala daquela mulher. Que palavra dela que você colocou na tua fênix ali? Autoridade. Olha. Então, a Carol tinha uma autoridade que era impactante. E eu nunca vi ela levantar a voz, por exemplo. E isso me impactava muito nela. E aí eu tive essa oportunidade durante a minha vida, assim, de encontrar pessoas. Encontrei profissionais homens também que me desenvolveram muito, que olharam para mim. Tive a oportunidade, inclusive, recentemente, no último mês, de almoçar com um deles. E a gente se aproxima de pessoas com 15, 20 anos que você não encontra. Mas eu tive essas 3 mulheres. E que elas olharam para mim de uma forma diferente. Mais do que o que eu sempre me percebi. Eu demorei muitos anos na minha carreira para as pessoas me enxergarem como cabeça pensante, não como braço. Isso é uma virada também. Isso mudou bastante. Né? Então, acho que essa também foi uma virada importante. Que tem a ver com a questão da construção da autoridade, né? De você, aos poucos, ir ganhando seu espaço, sem precisar levantar a voz, né? Sendo essa
essa autoridade de maneira... Às vezes a gente precisa, né, Precisa, sim, pontuar algumas coisas. Bom, mas eu acho que é isso, né? Tem essas mulheres que passaram pela minha vida fizeram diferença para mim. E o que você faz hoje, Vi, para se colocar também nesse lugar de poder inspirar as outras gerações? Porque nós temos aqui uma super influencer do LinkedIn, né? Como é que você está investindo nesse seu lugar? Olha, essa é uma que eu preciso avançar no LinkedIn também, é um negócio, é um ambiente importante. Mas algumas meninas mais novas, com as quais eu trabalho ou que eu cruzo, enfim, me perguntam como que você consegue, como que você lida com tudo isso, como que você faz. Eu atuo também na parte de novos negócios, que é uma área bem mais machista, né? Tem muito mais homem, é super difícil, tem muito mais casos de assédio, enfim. E elas vêm me perguntar e eu vou tentando orientar, falando, gente, há 15 anos atrás era eu aí, igual vocês, sem saber muito para onde ir, mas assim, sempre tendo em mente o over-delivery, que é o que a gente falou agora há pouco, de sempre entregar além do que era esperado, e também me custou diversas vezes noites mal dormidas, saúde, até durante a faculdade, atraso na faculdade, enfim, sempre foi aquela coisa de trabalhar muito mais do que até deveria ou poderia, mas, né, foi o que me ajudou a ir sempre além. E sempre, aí tem toda uma construção de postura também, né? Eu acho, a gente como mulher também tem essa coisa de não se colocar numa posição de ser assim, tá ali porque é mulher, né? Ou tá ali porque não, tá ali porque é competente, tá ali porque sabe o que falar, sabe o que fazer, sabe dar ordem, sabe resolver e etc, né? Então, tentando tirar um pouco dessa lente de ser diferente por ser mulher. Não deve ser, né? Tô aqui porque eu tenho competência para estar. E, né, eu sempre tento transmitir isso um pouco para elas, e elas... Mas eu sinto um pouco elas ainda enxergam essa diferença também, né? Porque ainda em alguns ambientes, né, a gente ainda tem algumas barreiras que a gente ainda precisa falar, ainda precisa, né, conscientizar para lidar com isso. Exatamente. E o trabalho que você está fazendo no LinkedIn também é importante, né, Sabrina? Então, depois que a Manuela nasceu, como você falou, né? O nosso propósito, ele parece que ele aflora e fica... Eu escrevi um texto uma vez pro LinkedIn, que o título é Maternidade como saca-rolhas do propósito. Saca-rolhas, adorei. Parece que você vai abrir, mais sabe, literal assim, que isso, impossível. Né? Você abre mesmo, né? Tira a tampa. Então, depois da chegada da Manuela, ela eu vi isso aflorar, eu puxei o saca-rolha, né? E isso estourou de uma forma que não foi muito planejada. Eu reagi a uma interação. Eu, como de operações, extremamente programada, vi o meu planejamento pós-nascimento da minha filha implodir em 4 horas depois do nascimento dela. Né? Ela teve uma questão de saúde que levou ela com risco a óbito, e então isso me impactou muito e me deixou numa posição de uma extrema vulnerabilidade que eu não estava habituada e nem gostaria de me habituar àquilo, mas eu vi que a partir daquele momento isso faria parte da minha dinâmica. E durante toda a minha trajetória, acho que um pouco do que a Vitória falou, a gente vai criando essa consciência. Eu vi isso crescer muito depois da minha chegada na Rodobens. Isso nos primeiros 10 anos não era uma questão, né? E aí, para mim, eu estava tão focada naquela obsessão que eu olhava só para aquilo e não percebia, inclusive, no entorno, esses vieses, né? E aí, depois que ela chegou, eu comecei a me posicionar intencionalmente para trazer este tema numa pauta positiva. E eu acredito muito que a sociedade hoje já se movimenta para que as nossas meninas tenham um futuro melhor, ou uma carreira melhor, ou uma dinâmica de trabalho melhor. Então, o que hoje ferve no meu coração, né, em relação à minha responsabilidade? Se eu conseguir furar a bolha, eu posso continuar fazendo o meu trabalho, servir a mim mesma. Mas isso é muito pouco quando eu posso levar esse serviço a outras pessoas. E as outras pessoas com que eu procuro conscientizar hoje são as mulheres da minha idade, são os homens da minha idade em posição executiva. Então, a minha interação no LinkedIn hoje, ela tem uma intenção de trazer uma pauta positiva para alguém que tem alguma caneta que possa fazer alguma coisa.
Então, essa questão de tratar o tema da diversidade, da inclusão, da maternidade, dos dilemas, dos recortes, isso fala muito comigo. Eu fui muito, muito ajudada durante o meu período desse primeiro ano de chegada da Manuela por pessoas dos mais diferentes níveis. Me acolheram de uma forma muito generosa. E eu percebi que os desafios que unem as mães não nos unem, eles só nos separam, porque eles são muito diversos. São. Né? Com recortes, né, os sociais. Recortes sociais. São. E aí, quanto mais executivos, com caneta na mão, puderem trazer essa pauta positiva, entendendo que todos os profissionais têm uma curva. Eu só quero que... A minha grande questão a gente só precisa chegar. Vai ter 20% que não vai performar e vai ser ruim. Vai ter outros 10% que vão ser excelentes. Mas e aqui, pessoal? E os 70%? Será que a gente está dando a chance para esse 70% performar mesmo? Do jeito que tem que ser? Então, essas questões que hoje a Manuela me trouxe na verdade, é uma impossibilidade. Eu não consigo mais não falar sobre esse tema. A gente não consegue desver, né? Desver, isso. Não dá para desver. Mas é super importante porque isso desmistifica também para quem ainda não é mãe, o quanto, poxa, dá para fazer, né? Vai ser muito difícil, mas dá para fazer, dá né? pra fazer. Esse é o ponto. E tem aquela coisa que não é um bicho-papão, né? Assim, você pode olhar e falar, bom, vai ser um desafio. Tem cara feia às vezes. Mas tentando resumir um pouco dessa história, quando você fala disso e esse posicionamento, se você teve essa clareza e se você pisou em algumas pedras, eu acho que é o trabalho para uma pessoa em início de carreira, para alguém que está passando por uma coisa diferente, e posicionamento incomoda. Incomoda. Eu posso dizer bastante. Querida Martina, que abriu as casas do Machado Merer para a gente falar sobre esse papo gostoso, faça a honra. Queria agradecer as duas a presença, foi muito bom ter vocês aqui, que venham mais vezes e que a gente possa trocar, que foi muito rica a experiência, muitos temas para pensar e levar interessantes. Obrigada. Contribuindo com um imobiliário bem mais diverso, inclusivo, né? Inspirador. E olha, é um podcast que não é de mais um podcast jurídico, não é mais um podcast sobre mulher, e a gente acabou falando sobre vida real aqui. Vida real. Então faz o seguinte, né? Compartilha esse podcast com a sua rede, já deixa ali estrelinha, like onde estiver e manda para alguém, para uma mulher, para um homem, para quem você quiser, para se inspirar nessa conversa. E vou fazer aqui um pedido. Entra para a comunidade do Mulheres do Imobiliário, que é a maior comunidade feminina do setor imobiliário, para que a gente possa se inspirar umas nas outras e ouvir histórias também tão interessantes e inspiradoras como essa. Obrigada, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau.